a todos, Josimar, Elisaldo, Peterson, que bom que estamos aqui hoje, né? Nós estamos dando início agora à homenagem ao professor Josimar Daolio, que vai começar com uma espécie de entrevista com cara de bate-papo, né? Mas antes agradecer ao professor Laércio Elias Pereira, do Centro Esportivo Virtual do SEV, que nos possibilitou prestar essa homenagem tão merecida hoje ao Jô, nosso querido Jô. Me apresentar, eu sou a professora Ana Carolina Capellini Rigoni, hoje sou professora da UFES, né, Universidade Federal do Espírito Santo, desde 2017, mas fui de 2008 a 2013 doutoranda do Josimar lá na Unicamp, e que foi um tempo maravilhoso, assim, não tenho nem como descrever tudo que eu aprendi com o Jô. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje ajudando a conduzir essa homenagem. Obrigada por me dar essa chance também, Laércio, Seve e Josimar, né? Estou muito feliz com isso, tá? Eu brinquei já no começo hoje que eu já passei o dia com o Josimar, que na minha turma da pós hoje nós lemos o Goethe, lemos o livro mais famoso do Jô, então foi interessante hoje discutir com os estudantes, mencionei que nós estaremos gravando hoje e falamos muito da atualidade que o livro ainda tem, todos esses anos depois. Então, muito legal a gente estar fazendo isso aqui juntos. Eu, antes de continuar, então, a conversa e colocar o Jô para falar um pouquinho para nós, vou passar para o Elisaldo e para o Peterson se apresentarem também, tá bom? Olá a todos e a todas. Assim como a Carol, né, bem mencionou, eu também inicio aqui a minha fala fazendo um grande agradecimento ao Laércio e a toda a equipe do SEV, bem como ao professor Josimar pelo convite, e estou muito grato também por poder fazer parte desse momento. Eu me chamo Elisaldo, eu sou licenciado em Educação Física pela UNG, a Universidade de Guarulhos. Atualmente, eu sou docente de Educação Física na rede estadual e também na rede particular de ensino, com atuação em ambas as redes aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo. E, dito isso, né, mais uma vez, é um motivo de grande honra estar aqui participando desse bate-papo, dessa entrevista, com amigos queridos e também com essa grande referência que é o nosso querido professor Josimar. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso querido amigo Peterson. Olá a todos e a todas. Meu nome é Peterson Amaro da Silva. Gostaria de agradecer o convite que foi nos ofertado para estar aqui neste momento. Gostaria de agradecer também o professor Josimar por todas as contribuições que foram e são relevantes na educação e na educação física atual. Sou professor de Educação Física, trabalho nas redes municipais de São Paulo e Santo André, formado em Educação Física, Pedagogia, mestre em Educação Currículo pela PUC São Paulo. É um prazer estar aqui com esta grande pessoa, Josimar, antes de ser um grande autor, também é uma grande pessoa. Então, será uma grande honra estar participando deste momento juntamente com vocês. Obrigada, então, meninos, Elisaldo, Peterson, né? Josimar, mais uma vez, obrigada por nos dar essa chance de estar aqui conosco hoje. Você já sabe que, além de ter sido um grande professor, orientador, você hoje também é um grande amigo, por quem eu tenho muito carinho, muita admiração, então, para mim, é um momento muito feliz. Nós vamos tentar conduzir, né, meninos, essa conversa hoje nossa de uma forma mais solta, Ju, mas a gente queria ouvir você falar um pouquinho, assim, de tudo, um pouquinho de tudo. Então, eu acho que, né, não temos tempo para falar tudo, como a gente estava conversando, mas talvez começar nos contando um pouco, Jô, sobre como é que foi que você decidiu entrar nessa vida aí da educação física, primeiro. Contar um pouquinho da tua infância, a tua decisão pelo curso, como é que foi a escolha, né, pela educação física depois no ensino superior. Se quiser também já contar para nós um pouquinho, aproveitar um pouquinho como é que foi teu ingresso na USP, enfim, nos fale como você preferia aí um pouco dessa tua trajetória e de como você escolheu.
Olá, olá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente a ideia do Laércio, né? O grande Laércio, amigo de algumas décadas, né? Laércio, talvez uns 40 anos, pelo menos. E ele está aí conosco também, agradeço. E essa chance de estar, né, com os meus amigos queridos aqui, a minha amiga Carol e os meus amigos Elisaldo, Peterson, é uma honra muito grande, né? Diria, para poetizar um pouco, sou apenas um rapaz latino-americano, diria o poeta, né? E, enfim, não estou muito acostumado, né, a falar dessas coisas, porque de repente, bom, primeiramente porque tem muita coisa, né? Você chegar para alguém na minha idade e pedir para falar é complicado, porque tem muita coisa. Então, estava um pouco ansioso, né? E aí relaxei um pouco, porque não vai dar para tudo mesmo. Então, eu vou falar algumas coisas que me ocorrem, né? E talvez fique meio desordenado, enfim, né? Mas dizer que na verdade, assim, para a gente falar, né, da história, né, olhando para trás, né, a história da minha vida, né, tem uma série de... Tem uma confluência entre acaso, sorte, destino, que a gente nunca sabe, né? E que se não acontecessem certas coisas, né, num certo momento, a minha história seria outra, né? Interessante isso, né? Então tem alguns acasos interessantes que eu vou tentar falar, né? E que me fazem chegar aqui hoje, né? Falar disso, enfim, né? Bom, eu sou nascido em 1958, né, no pós-guerra, precisamente, logo após, né, a Segunda Guerra. É a segunda, não é a primeira, é a Segunda Guerra. E 1958 eu tenho, portanto, 65 anos, né? Completei no mês passado 65 anos, né? E o segundo filho de Ovídio, meu pai, e a Elza, minha mãe, né? E interessante, e aí aquela coisa, né? Como é que eu fui para a educação física, né? Na verdade, é mais ou menos aquilo, acho que grande parte dos profissionais da área fazem, né? Aquela vida meio na educação física, na quadra da escola, esporte, né? E aí tem um dado interessante já que me puxa para educação física, né? Eu, com 13 anos, eu cresci quase tudo o que eu tenho hoje, né? O que eu iria, né, crescer. Fiquei muito alto com 13 anos, né? Fui para 1,75 m, mais ou menos, né? E o professor falou, vem cá, você joga no nosso time mirim, né? E aí eu fui jogador de basquetebol durante a minha infância, juventude toda, até o início da fase adulta, né? E aí passei aí nas aulas de educação física, gostava, os professores, tive 2 deles, assim, grandes ídolos meus. Enfim, e aí, no final do ensino médio, nem era esse nome que tinha naquela época, né? Mas em 1975, eu com 16, 17 anos, aquela ideia da escolha, né? O que eu vou fazer, sendo que os meus pais faziam questão que a gente fizesse um curso superior. Naquela cidade, eu não disse onde era, né? Bragança Paulista, não sei se falei Bragança Paulista, onde eu nasci. Não era comum que todo mundo fizesse curso superior, né? E os meus pais faziam, e eu disse a eles que eu ia tentar educação física, né? O meu pai lia muito, né, jornal e livros, romance, me chamou e disse assim, falou, olha, Jô, é o seguinte, se quer fazer educação física, você faça, mas saiba, eu estou lendo aqui que há uma desvalorização da profissão.
veja, isso em 75, né? Só piorou de lá para cá, né? Mas ele já lia essas coisas naquela época. Ele falou: se você quiser fazer, você vai, mas vai ser uma área difícil e a valorização profissional não é tão grande, enfim, mas pode fazer. Eu acho que isso é um outro dado aí, um outro dado de sorte, né? Porque ele poderia vetar, como muitos pais vetam, né? Ou desestimular, né? Ele deixou aberto. E eu, de fato, prestei educação física em 75, passei primeiro na PUC Campinas, né? E pouca gente sabe disso, né? Cheguei a ir lá na PUC Campinas. E aí depois prestei no início de 76, acho que vocês três não eram nascidos ainda. Eu prestei para a USP, era o exame, era o vestibular do CECEM, né, da área médica, né, tinha CECEM, CECEIA e MAPOFEI, né, e eu prestei o CECEM e entrei, né, e feliz da vida, e no dia 1º de março, início das aulas, lá na USP, saindo de casa, primeira vez, morar fora, e eu com 17 anos, e entramos, né? E aí, nos 2 primeiros dias de aula, teve uma série de testes físicos, né? Uma bateria de provas físicas e testes físicos, que a gente soube depois, que a gente estava lá, que já tinha entrado, que nos anos anteriores, aqueles 2 dias de testes físicos eram uma prova de vestibular físico, de vestibular prático, e os mais antigos que me ouvem aqui sabem que isso existiu na nossa área durante muito tempo, né? E naquela época era comum, né? Uma prova física que tinha peso, né? A nota, assim, um peso maior do que as outras provas, né? Escritas, não sei se era teste, eu já era escrito naquela época, né? Não era ainda FUVEST, era CECEM. E, enfim, e nós entramos sem essa prova física. Mas os docentes antigos da casa quiseram manter essas provas como um teste de comparação, né? Porque a gente também soube depois que isso era uma disputa. Já havia alguns docentes mais jovens na casa, dentre eles o João Freire, né? E que veio a dar aula comigo depois, muitos anos depois, e que já fazia um questionamento desse vestibular prático, né? Veja que coisa assim importante para aquela época, né? E os docentes mais antigos, né, militares e médicos daquela época, cederam, mas quiseram fazer o teste para fins de comparação. E o fato isso chega a ser cômico, pouca gente sabe disso, né? Que o fato é que nós fomos tão pior do que as turmas anteriores, mas tão pior, que no ano seguinte voltou a valer essa prova com peso alto, né? E esse vestibular prático, ele vigorou até meados dos anos 80, acho que uns 10 anos depois ainda tinha isso. E nós entramos sem isso. Então, quando eu falo de acaso, sorte, destino, é um pouco isso, né? Porque eu diria que se houvesse um vestibular prático com aqueles testes que eu fiz e eu vi como eram difíceis, né? De natação, de corrida, teste de Cooper na pista e tudo mais, talvez eu não entrasse no vestibular, né? Eu e muitos outros, né? E a nossa turma ficou, de certa forma, marcada por ser uma turma fisicamente ou tecnicamente inferior, né? Naqueles jogos interturmas, nós éramos ridicularizados, porque a gente perdia tudo, né? E isso que foi até constrangedor em alguns momentos, foi interessante, porque a gente acabou sendo selecionado pelo vestibular escrito, e não pela prova física, né? Então esse é um dado interessantíssimo, assim, né? Coincidência ou não, né? E eu falo um pouco mais disso, talvez um pouco mais à frente, né? A minha turma foi uma turma assim, muito, muito crítica, muito atuante, muito politizada, e enfim, né? Então essa é mais ou menos
história, né, de alguém nascido em 58, lá no interior de São Paulo, né, Bragança Paulista, e que foi para São Paulo, né, e entrou no curso de Educação Física na USP. Um curso que na época era de 3 anos só, né? E aí já estamos, então, em 76, né? Eu fiz esse curso de 76 até 78, né? Eu acho que é isso, né? Essa primeira pergunta, vamos dizer assim. Obrigada, Jo.